Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sábado, dia 20 de setembro de 2025. Vamos dar início aos nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso destaque é para o atletismo. Caio Bonfim ganha medalha de ouro no Japão e é campeão mundial da marcha de 20 quilômetros. Prata nas Olimpíadas de Paris, atleta obtém seu resultado mais expressivo e se torna o brasileiro com mais pódios em mundiais. Agora, neste carrossel de imagens, temos aqui este infográfico que fala sobre uma medida inédita. Pela primeira vez na história do setor, corte de geração de energia deve chegar a pequenas centrais hidrelétricas. Sobre violência. Vida de quem investiga o PCC tem medo constante. Veto a shopping e escolta escondida para parente. A Justiça decreta a prisão do sexto suspeito de elo com morte de ex-delegado geral. E também temos aqui a informação que o líder do PCC foi morto um mês antes do assassinato de Rui Ferraz Fontes. E sobre o julgamento do ex-presidente, bolsonarismo esmorece no pós-condenação, sem reações na rua. E o Eduardo Bolsonaro rebate Paulinho e Valdemar contra a redução de penas. Agora, para o Congresso Nacional, a esquerda vai às ruas contra o Congresso, constrangida por votos da PEC da blindagem. E esses atos ocorrem em 33 cidades, 22 capitais. Rio terá shows de Chico, Caetano e Gil. E sobre a diplomacia brasileira, Zelensky pede uma nova reunião bilateral com Lula na ONU. O governo brasileiro ainda não confirmou o segundo encontro dos líderes. Agora, sobre televisão, primeira emenda deve frear governos como o de Trump, afirma Barack Obama. O político se manifestou dias após a suspensão do programa de Jimmy Kimmel. Agora, falando sobre os Estados Unidos, temos aqui um destaque que Trump formaliza um visto especial para quem pagar até 5 milhões de dólares. O Gold Card custará $1 milhão para pessoas físicas e 2 milhões para pessoas jurídicas. E no streaming, série traz Alien para a Terra e transforma o mundo em uma obra de ficção científica. Sobre saúde pública, que o Folha de São Paulo nos traz aqui este destaque, o governo infla AGSUS, prevê emendas e repasse de 3,7 bilhões de reais. Agora, por outro lado, a saúde diz que contratações seguem a legislação e também reduzem custos. Já na seção Pare para Ler de hoje, entenda como comer insetos se tornou uma teoria da conspiração. Aqui diz que a desinformação nas redes prejudica pesquisas sobre fontes de proteínas úteis no combate às crises do clima e também pode obstruir uma mudança para sistemas alimentares mais sustentáveis. E nos especiais temos o primeiro assunto, que é para a saúde. O uso do Ozempic com finalidade estética oferece riscos e pode ser gatilho para um distúrbio alimentar. E no Folha Estudantes, o curso de medicina segue sendo o mais disputado do vestibular da Unicamp. Inclusive, temos também a informação que o Hospital Sírio-Libanês abre processo seletivo para graduações da área da saúde. No Caderno Todas, já ouviu falar de PrEP? Entenda como funciona essa nova forma de prevenção ao vírus da AIDS. E, no caso aqui de abuso sexual, um advogado é acusado de violência sexual e psicológica no Rio Grande do Sul. Agora, nos destaques de economia, temos aqui um assunto para os crimes virtuais, mais tempo para análises. Banco Central estuda ampliar prazo de bloqueio de transações. Também temos que um livro discute avanços e problemas de gestão pública. E, por enquanto, a economia global não se intimida com Trump. Também temos que a Meta negocia uso de notícias em IA com Fox e outros grupos de mídia, diz jornal. E Paramount quer Barry West no comando da CBS News.
Na política, temos aqui os seguintes destaques. Primeira para o Congresso Nacional, que Alessandro Vieira será um relator da PEC da blindagem no Senado e já se colocou contra a proposta. O MDBista será uma peça-chave na tramitação do projeto na Comissão de Constituição e Justiça. E advogado de Bolsonaro perde ação contra a filha de Olavo de Carvalho no caso Queiroz. E o Frederico Wassef acusava Heloísa de Carvalho de monitorar sua casa na cidade de Atibaia. Já nos assuntos internacionais da manhã deste sábado, Câmara dos Estados Unidos aprova homenagem a Charlie Kirk com democratas divididos. Com 310 votos a favor e 58 contra, casa condena a violência política e o assassinato. Na Colômbia, familiares de vítimas das Farc recorrem da primeira sentença de Tribunal de Paz na Colômbia. E para a França, porque a França pode se tornar um novo país problema da Europa. Já no cotidiano, temos aqui o primeiro assunto, que é para a crise hídrica. Sabesp amplia para 10 horas o tempo de redução da pressão da água do Cantareira. A diminuição na pressão vai ocorrer das 19 horas às 5 horas do dia seguinte, a partir desta segunda-feira. Ministério da Educação defende que merenda escolar fique fora dos limites do arcabouço fiscal. Regra do governo dificulta o reajuste dos valores para garantir a alimentação de alunos. Já sobre saúde, o Ministério da Saúde institui teste para diagnóstico precoce de autismo e essa triagem deve ser feita com todas as crianças entre 16 e 30 meses como parte da rotina. Já no meio ambiente, temos aqui um assunto que aconteceu, esse caso, na verdade, aconteceu lá em Minas Gerais. O Ministério Público Federal pede suspensão de projetos de lítio no Vale do Jequitinhonha. O órgão afirma que a medida busca garantir consulta prévia de comunidades tradicionais nessa região de Minas Gerais. E as matérias mais lidas de hoje, temos aqui a primeira, que é para os Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro rebate Palminho e Valdemar e diz que não aceita redução de penas. Segunda matéria sobre a violência. Vida de quem investiga o PCC inclui medo constante, veto a shopping e escolta escondida para parente. A terceira matéria mais lida. Casal Macron vai apresentar prova científica de que primeira-dama da França é mulher para a justiça nos Estados Unidos. Quarta matéria mais lida. No início foi desesperador, diz Juan Paiva sobre ter sido pai aos 16 anos de idade. E a quinta matéria mais lida também é para os Estados Unidos. Aqui diz que os senadores do país norte-americano apresentam um projeto no Congresso para cancelar tarifas aplicadas ao Brasil. E por último, temos aqui estes 4 destaques da área da cultura. Primeiro é para a música, Certas Coisas. Mostra a sintonia de Hélio Delmiro e Augusto Martins. E esse disco foi lançado pouco antes da morte do violinista. E o repertório traz Tom Jobim e Roberto Carlos. Agora no Paraná, temos aqui que a Bienal do Livro muda sede dias antes do evento e acumula uma série de conflitos. Na literatura, a tradução por inteligência artificial impulsiona o acesso à literatura chinesa no mundo, revela estudo. E o Multitela, Superman em restauração de A Noviça Rebelde, o que ver na TV e no streaming neste sábado. Já na capa do jornal Estado de São Paulo, na manhã deste sábado, temos aqui estes 3 assuntos do fim de semana, que o primeiro é no Caderno Bem-Estar, a boa aposta nos jogos de tabuleiro. Benefícios abrangem todas as faixas etárias. Sobre economia e negócios, arranha-céus gigantes viram febre. Já há mais de 140 projetos aqui no Brasil. No Caderno de Cultura, Deepfakes na telinha, a 4ª temporada de The Morning Show volta a dialogar com os temas atuais. E mais abaixo, temos aqui sobre esportes. Caio Bonfim
é campeão mundial na marcha atlética de 20 quilômetros. E o atleta havia levado prata nos 35 quilômetros e, com 2 bronzes anteriores, é o brasileiro com mais medalhas em mundiais de atletismo. Já a manchete de hoje é para as contas públicas. Aqui diz que o governo corta a PAC e reduz recursos para obras em andamento. Gasto obrigatório inime investimentos em 2026. O novo PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, e outras obras em andamento vão ter recursos federais reduzidos em 2026, que será um ano eleitoral aqui no nosso país. Gastos obrigatórios como os pisos de saúde e educação e as despesas com o funcionamento da máquina pública e com projetos como o Pé de Meia tiraram espaço no orçamento de investimentos não obrigatórios. E apesar disso, o governo diz que não há risco de paralisação do que foi planejado. No projeto de lei orçamentária anual de 2026, enviado ao Congresso, desconsiderando-se os financiamentos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, há uma tendência de queda nos aportes para obras públicas. E 52,9 bilhões de reais foram os recursos previstos para projetos do PAC em 2026. Agora, falando sobre a política nacional, o Paulinho da Força descarta a anistia e rebatiza o projeto de PL da dosimetria. E o relator diz que proposta em debate na Câmara com foco na redução de penas vai beneficiar todo mundo, incluindo Jair Bolsonaro. Também temos que o ministro filiado à União Brasil avisa Lula de que vai deixar o governo. Celso Sabino, do Turismo, atende à determinação do União Brasil. O partido ordenou a seus filiados que deixassem cargos na gestão Lula. E sobre a Assembleia Geral da ONU, após visto limitar locomoção, Padilha desiste de ir aos Estados Unidos. E procurado desde 2016, o maior ladrão de casas de São Paulo é preso. E na economia, de acordo com os dados do IBGE, trabalho infantil cresce no Brasil e atinge 1,65 milhão entre 5 e 17 anos de idade. Houve uma alta de 2,1% no contingente de jovens em situação de trabalho infantil em 2024. Já na editoria internacional sobre a guerra de Putin, caças russos são interceptados pela OTAN no espaço aéreo da Estônia. Essa incursão não é incomum, mas foi considerada longa demais numa região tensa. Jatos italianos escoltaram aeronaves. Também temos, por último, no Estadão, sobre tecnologia, que a China dá sinal verde para a venda da operação do TikTok nos Estados Unidos. Esse controle do serviço no país deve passar a aliados de Donald Trump, que anunciou progressos para um acordo. Já na capa do Estadão desta manhã de sábado, temos aqui a manchete que é para a política. Aqui diz que o Congresso mira redução parcial de penas e busca agora um aval do Supremo. Um novo projeto de lei diminuiria a punição de crimes não ligados a ataques contra a democracia, como organização criminosa. A articulação iniciada após a Câmara aprovar a urgência para o tema da anistia aos atos golpistas deve focar em reduzir a punição de alguns dos crimes, mantendo a pena dos 2 tipos relacionados ao ataque à democracia, uma tentativa de golpe e atentar contra o Estado Democrático de Direito. E o relator da pauta, Paulinho da Força, avalia propor a redução para os crimes de organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Parlamentares buscam uma sinalização de aval do STF para a articulação após a maioria dos ministros do tribunal já ter dito que uma anistia seria inconstitucional. E o próximo assunto, Padilha desiste de viagem a Nova York. E ele citou que são condições inaceitáveis impostas pelos Estados Unidos. Após a restrição a deslocamento imposta pelo país norte-americano, o ministro decide não ir à Assembleia Geral da ONU.
Também na política nacional, temos aqui que após o ultimato da União, o ministro do Turismo decide sair do governo. Celso Sabino comunicou a Lula que está saindo da pasta, cedendo à pressão do seu partido, União Brasil, que na quinta-feira deu um prazo de 24 horas para que todos os seus filiados desembarcassem do governo. E aqui também temos a bancada dos arrependidos. Ante a má repercussão, os deputados que aprovaram a blindagem agora se desculpam e tentam até reverter o seu voto. Narrativa nas redes teve o domínio da esquerda. Também temos que o relator da PEC na CCJ do Senado dará parecer contrário. Corregedoria da Câmara propõe suspensão de deputados por motim. Relatório recomenda a punição de 3 parlamentares que, no mês de agosto, obstruíram o plenário da Casa em reação à prisão domiciliar de Bolsonaro. Já nesta fotografia, temos aqui um destaque para o Rio de Janeiro. Samba, o que mais sai no armazém. Concorridas rodas de samba renovam a frequência do centenário Armazém do Senado e lotam uma esquina que caiu nas graças dos cariocas, revitalizando a região. Também temos um próximo assunto que é para a economia. Para sanear contas, Correios precisam de 7 bilhões de reais até 2026. Em uma grave crise, a estatal defende a necessidade de aporte para se reerguer e nova diretoria negocia com a Fazenda, que resiste. Um assunto internacional aqui diz que a Argentina intervém no câmbio pelo 3º dia consecutivo. O governo já injetou 1,11 bilhão de dólares para conter a alta do dólar. E os analistas creem no anúncio de novas medidas cambiais. Justiça rejeita a ação de 79,6 bilhões de reais movida por Trump contra New York Times. Para o juiz, queixa do presidente, que acusa o jornal de calúnia, é decididamente imprópria e inadmissível. E aqui temos um destaque especial do segundo caderno, que diz que não basta ler, tem que se exibir. A mania de ostentar livros nas redes sociais cresce e ganha até um nome, eles chamam de performative reading. A tendência vai de divas pop, como Dua Lipa, a personagens de Vale Tudo, da novela. Mas hábito de leitura cai. Na saúde, pressão de 12/8 agora é um sinal de alerta. Pelas novas diretrizes médicas, valores agora já configuram quadro de pré-hipertensão, ainda sem necessidade de remédios para pressão, porém, com indicação de mudança para hábitos mais saudáveis. E por último, no Jornal Globo, a execução de delegado expõe insegurança de autoridades aposentadas. Governo Federal, Câmara e a Lespe debatem protocolos após o assassinato de ex-chefe de polícia de São Paulo que combateu o PCC, vítima de uma emboscada facilitada pela falta de escolta e também de um carro blindado. No Correio Brasiliense deste sábado, a manchete de hoje é mais uma vez para a política. Relator vai vetar anistia e priorizar pena menor. Escalado para elaborar um projeto de lei que trate sobre os condenados por crimes políticos cometidos até o 8 de janeiro de 2023, entre eles Jair Bolsonaro, o deputado Paulinho da Força deixou claro ontem que não haverá anistia ampla, geral e restrita, tanto que o parlamentar, inclusive, mudou o nome da proposta para PL da dosimetria, ou seja, vai se concentrar em uma redução de penas. E a estratégia provocou críticas de aliados do ex-presidente, e abre aspas, não vamos fazer projeto que vá de encontro com o Supremo Tribunal Federal. A anistia já foi considerada inconstitucional, fecha aspas, disse. A expectativa é de que o PL reduz o tempo de prisão aplicado à parte dos detentos em regime fechado, sem, no entanto, perdoar os crimes. De acordo com a colunista Denise, a medida atenderia os cidadãos comuns que participaram do ataque aos poderes no 8 de janeiro. E ainda sobre a política nacional, temos aqui um destaque para o desembarque de Sabino. Em um encontro com Lula,
O ministro do Turismo comunicou a decisão de deixar o cargo após a pressão do seu partido, União Brasil. A saída será na próxima semana, mesmo com ultimato. O prazo para Celso Sabino para sair da gestão petista era até ontem, sexta-feira. E aqui o Correio nos traz uma entrevista. Mercosul e EFTA dão exemplo mundial. A ministra do Comércio da Noruega afirma que as negociações entre os dois blocos mostram que há regras e multilateralismo no sistema. Punições para 14 parlamentares. Corregedor da Câmara indica à mesa diretora ilegalidades cometidas por deputados que impediram o presidente da Casa de ocupar o comando do plenário no mês de agosto. Agora, a próxima chamada de capa é uma entrevista que ocorreu ao CB.agro, que o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim e Balas, Jaime Recena, explica ao Correio o aumento de 60% na produção de amendoim na safra 2024 e 2025. Já no festival, sobre o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, pronto para a cena final. Os vencedores das mostras competitivas serão anunciados hoje, lá no Cine Brasília. A longa A Natureza das Coisas Invisíveis será exibido esta noite e a diretora Rafaela Camelo foi entrevistada no podcast do Correio. Já um assunto internacional diz que Rússia violou a Estônia, diz OTAN. Caças F-35 da Itália, país membro da Aliança Militar Ocidental, interceptaram 3 aviões de combate no espaço aéreo estoniano. Moscou nega incidente e especialista vê ação premeditada do governo Putin para espalhar o conflito pelo leste europeu. Já no caderno de cidades, caminhos da mobilidade, metrô, VLT e ciclovias são as sugestões de especialistas e também da população ao GDF para melhorar o sistema de transporte da cidade, tornando-o mais sustentável. E unidade da comunidade Liberte-se no Paranoá recebeu alvará do GDF. Centros do grupo estão sob investigação por causa das mortes em um incêndio. E por último, na área de esportes, temos aqui o dono do mundo, que ele foi registrado pelos pais, João e Gianete, Caio Oliveira de Sena Bonfim, em 19 de março de 1991, mas pedimos licença para rebatizá-lo de Caiouro Bonfim. Aos 34 anos, o brasiliense de Sobradinho conquistou a medalha dourada na prova de 20 quilômetros da marcha no Campeonato Mundial de Atletismo, lá em Tóquio, no Japão, em 1 hora, 18 minutos e 35 segundos, e se tornou o recordista de pódios do país na história da competição de elite. Na semana passada, o vice-campeão em Paris 2024 havia pendurado a prata no pescoço nos 35 quilômetros e, abre aspas, minha aliança caiu no 3º quilômetro, eu disse, a minha esposa só vai me perdoar se eu ganhar o ouro. Fecha aspas, contou o Caio em uma entrevista ao Sport TV. E o paulista Alisson dos Santos ganhou prata nos 400 metros com barreiras. Agora, no jornal Cearense O Povo, temos aqui no alto da capa um projeto de anistia na editoria de política. Bolsonaro será beneficiado com pena menor, diz relator. Já no Ceará, sobre a economia, Cefaz identifica com o uso de IA 68 empresas de fachada e a emissão de notas fiscais eletrônicas no CNPJ desses negócios chega a aproximadamente 1,4 bilhão de reais, segundo a secretaria. Também temos uma reportagem, Data Center em Caucaia. No território do povo Anassé, investimento bilionário tem garantias de água e energia, enquanto a comunidade continua na luta pelos direitos básicos. Já num destaque do caderno Vida e Arte, sobre o Cine Ceará 2025, a 35ª edição do festival estreia hoje, dia 20, e realiza a celebração da diversidade do audiovisual ibero-americano.
com longas e curtas inéditos. Já em cidades, temos aqui a situação das facções na região metropolitana de Fortaleza. De 68 detidos, 62 continuam presos por foguetórios dessa semana. Sobre política, União Brasil pressiona o ministro vai entregar cargo do governo Lula. Já sobre economia, decisão do Supremo Tribunal Federal sobre planos de saúde torna mais difícil o caminho do consumidor. E por último, sobre esportes, temos aqui um destaque sobre a Série A. Ceará recebe o Bahia. Fortaleza tem desafio contra o Palmeiras. Já no valor econômico, temos aqui a matéria. Celso Sabino diz a Lula que pedirá demissão do turismo. Saída do governo será formalizada após viagem do presidente aos Estados Unidos. Aqui diz que após o ultimato do União Brasil para os filiados deixarem os cargos no governo até sexta-feira, dia 19, o ministro do Turismo, Celso Sabino, informou a Lula que pedirá demissão na semana que vem, após o presidente voltar da viagem a Nova York. Essa decisão foi comunicada hoje em uma reunião entre os dois, que durou cerca de 1 hora e 30 minutos no Palácio da Alvorada. Esta é a 13ª mudança feita em ministérios no 3º mandato do petista. E ainda de acordo com as fontes, Sabino disse a Lula que tem agendas consideradas importantes nos próximos dias e que, por isso, a demissão será apenas na próxima semana. Já neste domingo, que será amanhã, dia 21, o presidente embarcará para os Estados Unidos, quando participará da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, lá em Nova York. E com essa decisão, o turismo se tornou o ministério com mais troca de chefia no 3º mandato de Lula. No início do governo, a pasta era comandada por Daniela Carneiro, também do União Brasil. Sabino assumiu o ministério em 2023 como um aliado de primeira hora do deputado Arthur Lira, que é então presidente da Câmara. Sua nomeação foi vista, na época, como estratégica para sedimentar o apoio do Centrão à pauta de interesse do Palácio do Planalto na Casa. E como deputado, Sabino foi um dos autores da PEC da blindagem. O texto de 2021 foi aprovado nessa semana pela Câmara. E há pouco mais de 2 anos no cargo, Sabino passou a ganhar confiança e apreço de Lula. Nos últimos meses, por exemplo, ele foi destacado pelo chefe do Executivo Federal para auxiliar diretamente nos preparativos da Cúpula das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, prevista para acontecer em Belém no mês de novembro. O evento tem um significado distinto para o ministro da União Brasil, porque, além de atrair holofotes do mundo inteiro, acontecerá em seu berço eleitoral, o Pará. E sobre as influências das eleições de 2026, do próximo ano, a despeito do destaque dado ao ministro pelo presidente, União Brasil passou a pressionar os seus filiados pelo desembarque do governo. No pano de fundo para o movimento feito pelo partido está a preparação da legenda para as eleições de 2026. E nesse sentido, nas últimas semanas, a sigla sinalizou a Lula que não anunciará apoio à reeleição no ano que vem. Já em 2 de setembro, o presidente da Federação União PP, Antônio Rueda, anunciou que todos os filiados do grupo político deveriam entregar, em um prazo de 30 dias, os cargos que ocupam no governo federal. Os eventuais descumprimentos, de acordo com ele, estarão sujeitos a afastamento. No entanto, a ordem pela entrega dos cargos foi antecipada pela União Brasil e ontem a legenda deu um prazo de 24 horas para a saída dos filiados. Esse ultimato aconteceu após a legenda acusar o governo petista de estar por trás de denúncias contra Antônio Rueda. Na visão do partido, as inverdades vieram à tona, coincidentemente, após a sigla anunciar o desejo de desembarcar da base aliada governista. E o nome do dirigente foi citado em um depoimento por um piloto como sendo o verdadeiro dono de aeronaves operadas por uma companhia
com conexões a Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco, e também por Mohamed Hossein Mourad, o primo, que são investigados por lavagem de dinheiro para a organização criminosa Primeiro Comando da Capital, que é o PCC. As informações foram publicadas em reportagem do portal UOL, porém Antônio Rueda nega qualquer irregularidade. Em um comunicado que aconteceu na última quinta, dia 18 de setembro, União Brasil prestou irrestrita solidariedade a Rueda e chamou essa notícia de infundada, prematura e superficial para tentar atingir a honra e a imagem do dirigente. Numa clara acusação contra o Palácio do Planalto, a sigla também alegou estranheza pelo fato de que, dias após a Federação União Progressista anunciar o desembarque do governo Lula, essas notícias tenham sido publicadas. Na alegação do União Brasil, o objetivo da gestão federal seria desgastar a imagem de Rueda, sem ter qualquer evidência desse fato. E nesta matéria do Valor Econômico também amplia aí sobre o desgaste entre Lula e Rueda. Essa relação entre Lula e Antônio Rueda já estava estremecida há semanas. E esse desgaste foi exposto pelo próprio chefe do Executivo Federal na reunião ministerial do mês de agosto. E na ocasião, o petista cobrou lealdade do seu corpo de ministros e pediu para que os titulares das pastas defendam o governo, especialmente em agendas organizadas pela oposição com críticas à gestão federal. E mesmo com a saída de Sabino, o Planalto confia na permanência dos outros dois ministros que estão na cota do União Brasil, que é o Valdez Góes, da Integração, e Frederico Silveira, das Comunicações. Isso porque ambos fazem parte aqui da cota do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também por conta do apadrinhamento. Devem permanecer na gestão federal, independentemente do desembarque da União. E o caso em específico do ministro das Comunicações também tem um outro aspecto. Frederico se apresenta como indicação técnica da União, além do fato de ter recebido o aval de Alcolumbre. De acordo com fontes, antes de Lula convidá-lo para assumir a pasta, o presidente da República chegou a questionar se Frederico pretendia sair do posto em abril do ano que vem para concorrer a algum cargo nas eleições de 2026. O agora ministro, então, respondeu que tinha a intenção de ficar até o final do terceiro mandato do petista. E sobre a anistia, Paulinho da Força discute a redução de penas com Temer. Bolsonaristas cobram anistia ampla. O relator já chama o projeto de PL da dosimetria e diz que o objetivo é pacificar o Brasil. O relator do projeto de lei da anistia, que é o deputado Paulinho da Força, reuniu-se na última quinta, dia 18, com o deputado Aécio Neves e também com o ex-presidente Michel Temer para tratar da proposta, já chamada por ele da PL da dosimetria, e a escolha do termo jurídico que se refere ao cálculo da pena em substituição ao PL da anistia já desagrada aliados do ex-presidente Bolsonaro, contrários à ideia de apenas reduzir as sentenças aplicadas aos condenados pelo 8 de janeiro de 2023. E Paulinho da Força foi escolhido pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, para relatar a proposta pouco depois de a Casa aprovar o regime de urgência para a tramitação do projeto por 311 votos a 163 na última quarta-feira, dia 17 de setembro. E essa versão aprovada é um texto de autoria do deputado Marcelo Crivella, de 2023, que passará agora por modificações. Em declarações públicas, Paulinho já afirmou que o foco do projeto será discutir a redução das penas e não mais uma anistia, como defendem os bolsonaristas. Já na noite de quinta, Paulinho participou de uma reunião na casa de Michel Temer, em São Paulo, na companhia de Aécio. O tucano foi incluído porque, de acordo com Paulinho, o objetivo era conversar com ex-presidentes da Câmara em busca de um projeto de consenso. E abre aspas, é um projeto para pacificar o Brasil. O Brasil não aguenta mais essa polarização de extrema-direita e extrema-esquerda. O Brasil precisa pensar no futuro e votar projetos importantes,
fecha aspas, afirmou o deputado em um vídeo publicado em suas redes após o encontro. E a matéria informa que ainda não há detalhes sobre a redação final. O deputado do PSDB disse que ficou definido que o novo projeto não tratará de anistia em razão do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. E Aécio Neves afirmou o seguinte: a partir da minha proposta, ficou definido que o projeto não tratará mais de anistia, já considerada inconstitucional pelo Supremo, mas sim da dosimetria das penas, em muitos casos vistas como excessivas, fecha aspas. E no registro, o ex-presidente Michel Temer elogiou a iniciativa de Paulinho da Força e disse que o objetivo era propor uma espécie de pacto republicano em comum acordo com o STF e também com o governo federal. O ex-presidente, no vídeo que foi publicado nas redes, disse o seguinte: especialmente com essa denominação de PL da dosimetria, portanto, uma nova dosagem das penas, acho que pode produzir um resultado muito positivo. E antes de darmos continuidade com os destaques aqui do Valor Econômico na manhã deste sábado, faremos aqui um rápido intervalo. Dando continuidade aos destaques do Valor Econômico na editoria de política, temos aqui a seguinte matéria. Democracia não pode ser objeto de barganha, diz o líder do PT na Câmara. O Lindenberg Faria se manifesta após Paulinho da Força defender medida como alternativa à anistia. O líder do PT na Câmara dos Deputados, que é o Lindenberg Farias, afirmou ontem, na sexta-feira, dia 10, que é contra o projeto de reduzir as penas dos condenados pelo 8 de janeiro. A proposta em debate na casa é defendida pelo deputado Paulinho da Força, que é o relator do projeto de anistia. Para o petista, a competência para modular penas é do Supremo Tribunal Federal e não do Congresso. E o Lindenberg registrou o seguinte nas suas redes sociais: somos contra a redução das penas para os crimes do 8 de janeiro. Não cabe negociação entre os poderes, pois o julgamento ainda está em andamento, sem trânsito em julgado, com recursos possíveis para debater a dosimetria. A democracia é um bem jurídico protegido e não pode ser objeto de barganha. Quem tem competência para modular penas é o Supremo Tribunal Federal e não o Congresso. E o Paulinho da Força diz estar trabalhando na busca de um consenso em torno do projeto de anistia, rebatizado por ele como PL da dosimetria. E na última quarta, a Câmara aprovou o requerimento de urgência de um projeto que prevê o perdão a condenados pelo 8 de janeiro, mas o texto sofrerá alterações. Já em entrevistas, Paulinho vem descartando a possibilidade de manter a anistia e, como alternativa, pretende propor a redução das sentenças aplicadas pelo Supremo. O ex-presidente Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Para o deputado petista, a matéria é inconstitucional por beneficiar um grupo específico e torna desproporcional a pena dos crimes contra as instituições democráticas, em comparação às punições para outros crimes, como os contra o patrimônio. E um outro assunto, que é um destaque nesta manhã também, é para a Câmara dos Deputados, que após cumprir exigências de motim bolsonarista, Mota tenta votar isenção do imposto de renda. A medida seria uma forma de compensar o desgaste com a aprovação da PEC da blindagem e urgência da anistia. Com a aprovação da PEC da blindagem e da urgência da anistia, o presidente da Câmara, Hugo Mota, cumpriu as duas principais exigências feitas pelos deputados bolsonaristas que ocuparam o plenário e sentaram em sua cadeira em agosto. Agora, ele vai tentar compensar o desgaste e colocar em votação na próxima semana o projeto de lei que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais. E esse motim bolsonarista foi um protesto à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada pelo Supremo Tribunal Federal. E os parlamentares travaram a agenda legislativa tanto na Câmara quanto no Senado e, para liberar o espaço, exigiam
a análise de propostas de interesse da oposição, entre elas a própria anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. E nessa semana, a maioria da Casa aprovou a PEC da blindagem, que exige o aval do Legislativo para a abertura de ações criminais contra parlamentares, e deu aval ao requerimento de urgência para anistia, que acelera a tramitação. E após essas votações, Mota pediu para o relator do projeto, que amplia a isenção do imposto de renda, Arthur Lira, fazer uma apresentação do texto aos líderes partidários na próxima terça-feira, dia 23. E essa ideia é ajustar os últimos detalhes para levar a matéria ao plenário. O requerimento de urgência para a isenção do imposto de renda foi aprovado por unanimidade há um mês, porém Mota ainda não marcou uma data para a votação do mérito. Texto é prioridade absoluta do governo. E além do clima de disputa política, com debates sobre blindagem e anistia, divergências sobre o modelo das compensações tem travado o avanço do projeto. Lira, que tem dito que ainda há pendências a serem discutidas, foi acusado pelo senador Renan Calheiros, seu adversário na política alagoana, de estar protelando intencionalmente a matéria para fazer barganhas políticas. Procurado, Lira não comentou. Calheiros afirmou esta semana que iria apresentar uma proposta alternativa na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, da qual é presidente. E essa eventual tomada de protagonismo pelo Senado também afetou o avanço da anistia. Mesmo sem um texto definido, Hugo Mota decidiu pautar a urgência de um texto qualquer para evitar que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, roube a cena. O novo nome do projeto, PL da dosimetria, atende a um desconforto do próprio presidente da Câmara, que evita ao máximo usar a palavra anistia ao tratar agora desse tema. A aliados, ele vinha dizendo que não fazia sentido votar uma anistia antes da conclusão do julgamento da trama golpista pelo Supremo Tribunal Federal. E agora, com as sentenças já anunciadas, ainda restam algumas possibilidades de recursos para os condenados. E ainda como informa nesta matéria o Valor Econômico, que o novo relator da anistia, que é o Paulinho da Força, ele que faz parte do partido Solidariedade de São Paulo, vem dizendo que quer votar o texto em até 2 semanas. E o teor do projeto será costurado com o Senado e com o Supremo antes de ir a voto. A tendência é que ofereça redução de penas aos condenados e talvez uma garantia de prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. E Corregedoria da Câmara sugere suspensão de 3 deputados por ocupação do plenário. Parecer do corregedor é opinativo e já foi encaminhado à mesa diretora, com sugestão de análise pelo Conselho de Ética. A Corregedoria da Câmara sugeriu, nessa sexta, que o Conselho de Ética avalie a suspensão dos deputados Márcia Van Hatten, Zé Trovão e Marcos Polo pela obstrução dos trabalhos na casa durante o motim bolsonarista ocorrido no mês de agosto. Houve ainda a recomendação de censura escrita para 16 deputados bolsonaristas, incluindo os 3 já mencionados. E a pena mais dura foi sugerida para Polo, com suspensão de 90 dias. Além de ter ficado sentado na cadeira da presidência da Câmara, impedindo a sessão, ele é acusado de fazer declarações difamatórias contra Hugo Mota. E o ministro Dias Toffoli, falando agora sobre o judiciário brasileiro, o ministro dá 10 dias à Câmara para enviar informações sobre a PEC da blindagem. Esse despacho foi dado em um mandado de segurança apresentado pelo deputado Kim Kataguiri. Parlamentares da base também entraram com ação semelhante. Agora, combate à inflação e controle de gastos são áreas com piores avaliações do governo Lula, de acordo com o IPSOS-PEC. O relatório da pesquisa por setores do governo destaca que a economia e a gestão das contas públicas são focos de descontentamento, com números que indicam uma forte desconfiança da população. E Lula
disse o seguinte: maioria dos deputados não tem compromisso com trabalhadores. O presidente da República e a primeira-dama, Janja, deram uma entrevista para o programa criado pela Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, que é transmitido na internet e também em rádios. E a matéria nos informa que, com um tom eleitoral, o presidente Lula fez ontem, sexta-feira, dia 19, um aceno aos evangélicos e às mulheres, na tentativa de ampliar o apoio para disputar a reeleição em 2026. E ao falar no programa Papo de Crente, Lula listou ações de seus 3 governos para beneficiar templos e igrejas e também divulgou programas sociais voltados à população de baixa renda. Na entrevista, o presidente criticou ainda os deputados por não terem compromisso com os trabalhadores, no momento em que o governo tem enfrentado dificuldades para aprovar projetos como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Senadores visitam Carla Zambelli em presídio na Itália. Flávio Bolsonaro integra a comitiva. A parlamentar está presa desde julho. E sobre o 8 de janeiro, PT entra com ação contra Valdemar por difamação contra o caso do 8 de janeiro de 2023. Segundo a sigla, o presidente do Partido Liberal atribuiu falsamente à sigla a preparação e responsabilidade intelectual dos atos golpistas que ocorreram em 2023. E o Congresso pode criar anistia light, com redução de penas, mas a palavra final será do Supremo Tribunal Federal, afirmam especialistas. Profissionais da área do direito dizem que uma eventual lei para aliviar punições para réus da tentativa de golpe é parte de prerrogativa do parlamento, desde que seja constitucional. E Eduardo Bolsonaro rebate Paulinho e Valdemar e diz que não aceita redução de penas. Lembrando que Eduardo viajou para os Estados Unidos no mês de março deste ano, de onde comanda uma campanha para que o presidente americano Donald Trump determine punições a autoridades brasileiras. O deputado Eduardo, que está nos Estados Unidos, rebateu ontem o relator do projeto de anistia, o deputado Paulinho da Força e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Paulinho é próximo do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e descarta que o seu projeto estabeleça anistia. E o texto tratará, na verdade, apenas de redução de penas para os condenados por atos golpistas, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aqui nós temos a publicação de Eduardo no X. Paulinho da Força: vou retribuir o conselho que me deu sobre colocar a mão na consciência. Entenda de uma vez por todas, eu não abri mão da minha vida no Brasil e arrisquei tudo para trazer justiça e liberdade para o meu povo em troca de um acordo indecoroso e infame como o que está propondo. E em entrevista à Folha de São Paulo, Paulinho da Força afirmou que o seu texto não irá afrontar o Supremo Tribunal Federal. Ele diz que eu não vou construir nenhum projeto que afronte o Supremo. Eu sou o maior defensor do Supremo Tribunal Federal. E antes de darmos ainda continuidade com os destaques aqui desta manhã, faremos aqui um rápido intervalo. Ainda na editoria de política do Valor Econômico desta manhã, temos aqui a seguinte matéria que diz que senador escolhido para relatar a PEC da blindagem diz que irá sugerir a rejeição da matéria. Mesmo com o relatório pela rejeição, uma matéria pode ir a plenário se for aprovada pelos senadores da CCJ. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar, escolheu o senador Alessandro Vieira, ele que é do partido MDB de Sergipe, para ser o relator da proposta de emenda à Constituição que dificulta a abertura de processos judiciais contra parlamentares, conhecidas como PEC da blindagem. E Vieira já se manifestou contra esse texto.
Aprovada pela Câmara dos Deputados nesta semana, a PEC da blindagem foi encaminhada à CCJ do Senado na quarta-feira de 17 pelo presidente Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre decidiu que o texto seguiria o rito normal na casa e que caberia a Otto indicar um relator para a matéria. E Otto, por sua vez, disse que daria prosseguimento à tramitação da matéria, mas assim que ela deixasse a CCJ, trabalharia para rejeitá-la no plenário do Senado. E a expectativa dos senadores já era que o presidente do colegiado nomeasse alguém crítico à proposta para a relatoria. No Judiciário brasileiro, Zanin, Moraes e Gilmar votam para restringir ao Supremo poder para autorizar busca e apreensão no Congresso. Corte decidirá se regras do foro privilegiado valem para operações que não atingem autoridades, mas ocorrem em ambiente parlamentar. E em alegações finais, réus do núcleo 4 da trama golpista dizem que provas são frágeis e pedem absolvição. E de acordo com a PGR, o grupo articulou ações de desinformação sobre as eleições e organizou ataques virtuais a autoridades. E Lula se reúne com Sabino para definir o futuro do ministro após o ultimato do União Brasil. O partido determinou prazo até hoje para afiliados entregarem cargos no governo federal. E a pauta da casa evidencia a fragilização de Mota. A aliança do PL com o Centrão, que asfixia presidente da Câmara, ainda não se reproduziu no Senado. Agora temos aqui um texto de Andréa Jubé, ao Valor Econômico, e ela escreve o seguinte: quem não estiver perplexo não está informado. Projetos aprovados na terça e na quarta pelos deputados representam um retrocesso. Ministro Flávio Dino desafia a blindagem com mais investigação. Flávio Dino dá curso a inquérito da Polícia Federal no momento em que operadores de contratos fraudulentos da pandemia voltaram a ser alvo de operações policiais. A próxima matéria diz que deputados justificam voto na PEC da blindagem como estratégia para barrar avanço da anistia. Parlamentares tentam explicar a votação após repercussão pública negativa. E ainda sobre este assunto, aqui diz que essa PEC reduz possibilidade de ministros do Supremo darem aval para anistia light. Magistrados criticam a proposta que exige aval do Congresso para poder investigar os parlamentares. Relator diz que a comissão deve votar parecer da LDO na próxima semana. E por último, Polícia Federal abre processo administrativo contra Eduardo Bolsonaro. A Polícia Federal vai investigar a atuação do parlamentar nos Estados Unidos pela imposição de sanções ao Brasil. E além do deputado, o filho de Jair Bolsonaro é escrivão concursado da Polícia Federal. E esses foram os principais destaques dos jornais na edição deste sábado. Já gostaria de agradecer a você pela sua companhia até aqui e fica o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. E neste momento, eu também convido você a acompanhar a seguir a TV Justiça, que é um resumo das principais atividades do Judiciário brasileiro dessa última semana. Acompanhe a seguir.